Seguindo então com a nossa programação da CEO Conference Brasil 2026, vou pedir para que vocês retomem seus lugares, se acomodem para que a gente possa dar continuidade aqui no nosso próximo painel, que vai tratar sobre as oportunidades e desafios do setor energético brasileiro. Então, eu tenho a honra de convidar ao palco Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energias, e para fazer a moderação, Luiz Barroso, CEO da PSR. Um ótimo painel. Já é. Vamos lá, ministro. Bom, muito bom dia a todas, muito bom dia a todos. É um prazer estar aqui mais uma vez na BTG CEO Conference, com essa enorme audiência que a gente tem aqui presencialmente no local e também uma audiência muito maior que a gente tem online, a todos vocês aqui que nos assistem. Eu tenho uma grande expectativa de uma ótima conversa, mais uma vez, com o nosso ministro, Alexandre Silveira, ministro de uma das pastas mais importantes de infraestrutura do Brasil. Quer dizer, hoje a gente não consegue falar em crescimento se a gente não falar em energia. Energia é vital para praticamente tudo que a gente faz aqui. É mais uma vez uma oportunidade que, para mim, é um privilégio de entrevistar o ministro nessa conferência pelo segundo ano seguido, né? E, pelo meu lado aqui, muito pessoal, é uma delícia conversar com o senhor, ministro, porque eu converso muito com todo o mercado, como um técnico do setor, e trabalho em muitos países, mas eu tenho hoje a chance de fazer ao senhor as perguntas que eles me fazem, né? E é a chance de aí a gente ter umas respostas boas, uma boa discussão. Então eu queria, a gente tem uma pauta bastante extensa, né? Mas desde já agradecendo a sua presença aqui na conferência, eu queria começar com uma pergunta para o senhor, mas vendo a sua gestão em perspectiva, né? Quer dizer, a gente começa aqui um ano de 2026, que celebra um quarto ano de uma gestão de muitas entregas que o seu ministério teve, né? Muitas coisas ainda acontecendo, e eu queria que o senhor narrasse para a gente, né, varresse para a gente esse período, e como é que o senhor viu todas essas entregas se materializando agora na agenda de 2026, que é o ano que a gente inicia agora e que tem acontecimentos bastante importantes sobre os quais a gente vai falar daqui a pouquinho. Cumprimentar o querido presidente do Conselho do BTG, André Esteves, cumprimentar o Barrosinho, eu chamo com tanto carinho, mas também pela minha gratidão a ele. Foi alguém que esteve conosco nesses 3 anos, ombro a ombro, é um dos maiores especialistas do setor elétrico brasileiro, e as contribuições do mercado e advindas pela PCR foram fundamentais para que a gente pudesse dar resposta ao Brasil nas políticas públicas tão fundamentais nesses 3 setores que representam 40% da economia nacional. Cumprimentar todos os investidores, líderes empresariais presentes, cumprimentar aqui em nome do Gustavo e manifestar gratidão também a esses 3 anos tão abnegados, André, de servidores públicos que eu tive a alegria de escolher para fazer parte da minha equipe e que, eu confesso, sem nenhum ufanismo, mas com muita realidade, eu chego nesse 3º ano com a alegria de muitas entregas a favor das políticas, em especial do setor elétrico e do setor de petróleo e gás. Também políticas de mineração, mas nesses setores em especial, muitas entregas a favor do Brasil. Queria dizer que eu poderia elencá-las todas aqui, mas, falando de 2026, nós temos agora, no princípio, nesse primeiro semestre, 2 grandes leilões que são fundamentais para o setor. É o leilão que vai dar segurança energética ao Brasil, que é o leilão da RLCAP, que é o leilão das térmicas, e o leilão de baterias. Nós todos sabemos o quanto avançou as renováveis e as intermitentes no mundo. E no Brasil, por ser um país tropical, com a dimensão territorial que nós temos, solo fértil, muito sol
e vento, a eólica, a solar avançou muito. Mas nós precisamos, e estamos trabalhando também o leilão, e quero aqui já, adiantando, terminá-lo ainda nesse primeiro semestre, que é o primeiro leilão de baterias de BES do Brasil, para que a gente possa estabilizar o sistema, começar a inovar com as baterias. Eu tive na China há poucos dias, Barroso, e para a gente discutir o que a gente pode trazer, tipo com a CATL, tipo com a Huawei, tipo com a Salgray, para ver o que a gente pode trazer de conteúdo local até nesse primeiro leilão, se é possível fazer, porque nós não podemos continuar sendo, na nossa visão, apenas receptor da inteligência, dos materiais e não absorver ciência, tecnologia, trazer um pouco da produção. A China avançou muito, é praticamente monopolista das placas de baterias, para que a gente possa fazer e avançar, para que a gente possa estabilizar as intermitentes no Brasil. Então, nós temos grandes realizações ainda para esse ano. Eu poderia elencar todas para trás, mas eu deixo à vontade, Barroso, para que você trate pontualmente aquilo que que você foi indagado pelas pessoas que querem entender um pouco do que a gente fez e pode fazer pelo Brasil. Não, muito bom. Realmente a agenda de investimentos da sua pasta ela é muito intensa, pois além do leilão de reserva de capacidade e do leilão de reserva de capacidade de bateria, tem um leilão de transmissão também, né? O leilão de PCH também. Então, quando a gente olha em perspectiva, de fato, essa é uma pasta que atrai uma quantidade muito significativa de investimentos para a economia real, para um setor que é base, eu acho, para, como eu comentei na minha introdução, para o crescimento do país. Agora, vamos então pegar esses leilões, eu acho, em pedaços, né? E eu queria começar com um leilão de reserva de capacidade, esse que está agendado para o dia 18 de março, né? Que tem a participação das termoelétricas, das hidrelétricas, e até 2 dias depois tem um leilão com a participação das térmicas a óleo diesel e biocombustível, né? Esse leilão, enfim, o desenho, ele foi ajustado várias vezes, chegou numa conformação que aparentemente atrai uma quantidade diversa de participantes, de ativos e com contribuições. E a gente teve a coisa de 30 dias para cá, alguns movimentos muito importantes para dar ali o finalmente do leilão. O primeiro movimento foi a portaria número 125 do Ministério de Minas e Energia, onde ela flexibiliza a contratação do suprimento de gás natural, né, como obrigação de contratar pelo menos 70% da capacidade de transporte na saída, deixando a capacidade de entrada ali com uma contratação que poderia ser mais flexível, né? E isso eu mesmo me perguntei quando vi a portaria se não tinha algum risco sendo introduzido ao sistema pela ausência da obrigação de 100% da contratação firme, né? Como é que o senhor vê essa questão? Na verdade, sobre o leilão, é importante a gente destacar algumas premissas. Primeiro, o Brasil já é o líder da transição energética global por ter uma matriz extremamente limpa e renovável. No setor elétrico, nós temos 90% de energia limpa e renovável. Então, não há justificativa para o Brasil ter mais nenhum ônus econômico, para o consumidor brasileiro ter mais nenhum ônus econômico por isso é que eu falo muito que eu sou contra os extremos, porque não há nenhum sentido de impor mais nenhum custo e deixar nenhuma térmica de fora do leilão. Por isso nós admitimos todas as modalidades, óleo diesel, carvão, nosso parque atual, gás, e eu espero que seja o último leilão a carvão e a óleo diesel, mas até porque há uma grande perspectiva de uma grande necessidade no sistema dessas térmicas. À medida que as intermitentes avançam, nós precisamos mais de base, mais de segurança energética. Com relação ao 70-30, uma das grandes premissas nossas é o custo de energia. Nós temos um tripé que nós não abrimos mão em hora nenhuma no Ministério, que é o tripé, naturalmente, da modicidade tarifária. Nós sabemos que nós temos uma das energias
mais limpas do mundo, mas ao mesmo tempo uma das mais caras. E isso é um custo do Brasil muito alto. É um custo para a indústria, é um custo para o comércio, é um custo para o consumidor. Então, por isso é que foram tantas lutas, e você acompanhou muito de perto, para que a gente não deixasse avançar ainda mais subsídios, muitos já não mais necessários, que advinham do Congresso Nacional nos últimos anos. Então, nós fizemos o 70-30, garantindo, é importante destacar, conforme a lei do gás e a regulação, que haja contrato na entrada e na saída. Então, para dar segurança, tanto na entrada quanto na saída, ao consumidor. E, na nossa visão, com isso, a gente aumentou a competitividade, que é fundamental, até porque, repito, a demanda em perspectiva, é claro que ela vai ser publicada na véspera do leilão, no dia do leilão, mas a demanda tende a ser muito grande. Então, com essa garantia, nós enxergamos perfeitamente que nós dividimos o ônus entre o setor de gás e o setor elétrico, mas o setor elétrico, que na nossa visão hoje é o mais sacrificado, ficou preservado, aumentando a competitividade, que é algo que nós não abrimos mão para poder a gente ter o preço de energia mais baixo. Muito bom. E junto com a competitividade também vem a necessidade de ter a segurança. Daí a obrigação da contratação, tanto na saída quanto da entrada do suprimento do gás, né, na parcela do transporte, para que a gente evite comprar um recurso que, quando for necessário utilizá-lo, ele não tenha uma capacidade de transporte disponível. Modicidade tarifária, segurança energética e segurança para o investidor. E remuneração justa para o investidor. Essas três coisas são básicas no investimento privado. Nós sabemos que no mundo globalizado o capital é volátil. Se você não tem taxa de retorno justa, e você não tem, e o que o Brasil tem, ainda bem, mesmo com as tantas dificuldades institucionais que nós vivemos, e elas são uma realidade que nós não podemos fugir, e temos que todos nos irmanarmos no propósito de buscarmos cada vez mais fortalecer as nossas instituições, mas o Brasil ainda é um país que é solo fértil para investimento, graças à estabilidade jurídica, estabilidade regulatória, graças às potencialidades do nosso país. E é importante dizer, esse setor de energia é o grande desafio da próxima década. Eu andei o mundo inteiro, foram 41 viagens internacionais, 27 viagens internacionais como presidente. E, em perspectiva, o mundo vai precisar de 10 vezes mais energia nos próximos 15 anos. Então, o grande desafio nosso é desenvolver, e o Brasil tem tudo para fazê-lo de forma extremamente eficiente, pela sua pluralidade da sua matriz. Nós precisamos vencer os obstáculos de muita burocracia ambiental, essa é a minha modesta visão. Eu sou algo que aquele que busca sempre o equilíbrio, eu acho que a gente tem que preservar o meio ambiente, respeitar a nossa legislação, mas a nossa legislação, Barroso, já é uma das mais rigorosas do mundo. Então ela não precisa ter nada ultra petita, não precisa ter nada fora dela. E nós precisamos acelerar os processos, e aqui eu quero dar um exemplo. Eu licitei no primeiro ano, no final de 23, 70 bilhões de linha de transmissão, a fim de que a gente possa fortalecer e robustecer o nosso sistema de transmissão, que hoje é o melhor do mundo, porque nós tínhamos 26 estados da federação no Sistema Interligado Nacional. Hoje nós temos 27. Eu tive a alegria de, junto com o presidente Lula, inaugurar a linha de Manaus a Boa Vista, em Roraima, ou seja, o único país transcontinental do mundo com 100% do sistema interligado, o que nos permite nos desenvolvermos de forma homogênea no Brasil. São conquistas muito importantes. Eu quero destacar outra aqui, fugindo um pouco daquilo que você é peculiar, que foi o licenciamento da margem equatorial. O Brasil não pode preterir dessa grande riqueza nacional que é o petróleo. O petróleo no mundo inteiro volta a ter destaque.
está aí os Estados Unidos, a Arábia Saudita. Então, nós precisamos de sermos reconhecidos pela nossa pluralidade energética, mas não podemos preterir das nossas riquezas. Por isso, o licenciamento da margem equatorial é uma grande conquista do governo do presidente Lula, que é alguém, ao contrário do que a maioria imagina, alguém desenvolvimentista, alguém que entende que nós precisamos desenvolver o Brasil de forma respeitando a nossa legislação ambiental, mas alguém que tem autoridade para, quando quer fazer, faz como fez no licenciamento da margem equatorial, que vai transformar o norte do país. Eu vou voltar nesse tema da margem equatorial mais à frente, então sua introdução foi ótima para uma pergunta que eu tenho daqui a pouquinho. Mas para a gente seguir na nossa trilogia dos leilões, né? Então a gente tem no LRCAP agora, houve um fato bastante importante no processo dos leilões do rito normal, que foi a publicação ontem dos preços máximos do certame, né? Saíram os preços das termoelétricas, o preço das hidrelétricas, e são os preços que iniciam os leilões, né? E aí os investidores oferecem ali para baixo. Esse preço, no caso das termoelétricas, né? A gente mesmo na PSR, quando fez as contas, teve uma dificuldade de entender, né? E aí, quando se abre o jornal hoje, a gente viu hoje, caramba, acho que todo mundo também teve uma dificuldade. Como é que o senhor recebeu esses preços? Como é que o senhor recebeu a reação do mercado a eles? Eu recebi dos técnicos, naturalmente, esse cálculo é feito pela EPE, pelo nosso setor de planejamento e até a participação de alguns técnicos da ANEEL. Na verdade, eu vim agora de Brasília com a nossa equipe, nós ficamos até 1h40 da manhã essa noite, diante do barulho que deu ontem no mercado com relação aos preços teto. É importante ressaltar, o preço teto não é o preço de contratação. A contratação nós não abrimos mão e vamos trabalhar para que ela seja de alta competitividade, para que a gente achate o máximo preço e que haja redução e disputa para que o preço de energia se torne o mais baixo possível. Mas o que eu pude notar, e eu falava agora, que onde foi o problema? E aqui eu quero, em primeira mão, já diagnosticar diante do que nós pudemos ver durante essa madrugada. Na verdade, quem fornece os dados para que haja uma unificação de linguagem, ou seja, haja um estudo da EPE e do planejamento, são os próprios agentes. E são os agentes plurais, de A a X. E a EPE, me parece que considerou muito a média dos agentes. E nós entendemos que a média dos agentes, pelo que eu pude entender, pelo que eu pude ver, pelo que a gente já pôde ver até agora, e tem uma equipe dedicada hoje a isso, até porque nós não queremos atrasar em um dia o leilão. Por isso nós queremos ter uma decisão até no final do dia, uma decisão que seja técnica, que seja embasada pela EPE, que seja embasada pelo setor de planejamento, que tenha fundamentação jurídica para que nos dê segurança. Mas o que eu pude perceber, Barroso, é que teve uma diferença muito grande entre o que nos apresentou os grandes players do setor, que são players mais robustos, mais estruturados e que têm mais informações seguras sobre os custos dos empreendimentos, porque é igual à Lei 8666. Não adianta você contratar. Eu fui diretor-geral do DENIT no primeiro mandato do presidente Lula. Tinha 31 anos de idade, responsável por todas as rodovias, hidrovias, portos e ferrovias do país. E eu falava o seguinte: não adianta você contratar numa disputa fraticida, e aí vem os aditivos, vem as dificuldades, vem a má qualidade da obra, não entrega a obra até o final, deixa pela metade, e quem perde com isso é o contribuinte e o usuário. Perde com isso é o povo brasileiro. Então, nós estamos corrigindo. Eu tenho absoluta certeza que nós vamos fazer a correção necessária para que o leilão, como eu disse, seja competitivo, mas que ele tenha a remuneração justa para o investidor, mas que tenha como foco principal a modicidade tarifária. Essa é uma informação muito importante, até porque na teoria de leilões, né, é conhecido que um bom leilão você começa com um preço que atrai a mais competição,
e você basicamente utilize esse preço para estimular as duas melhores características do ser humano, que são a inveja e a cobiça. Todo mundo fica com inveja do outro, tem a competição, o preço cai, e aí você chega na modicidade tarifária que o senhor comentou. Então, uma informação bastante importante essa para o mercado, eu acho que traz um esclarecimento que eu acho que é relevante. E aí eu queria avançar para um outro leilão. O senhor falou do leilão de bateria, né? É um leilão muito inovador, um leilão bastante pioneiro. E o senhor até falou em política de conteúdo local, que eu também ia lhe perguntar sobre isso. O senhor acha que esse leilão sai mais para junho, mais para julho ou mais para agosto? Até junho. Até junho. Até junho nós queremos fazer o leilão. Quem tem a oportunidade aqui, nesse público tão qualificado, eu acho que praticamente todos conhecem o que avançou em ciência e tecnologia, o que avançou em capacidade nesse setor elétrico, a China. Ela praticamente dominou a questão da eletrificação no mundo. Tudo que a gente vê, inclusive hoje, de reação americana, eu acho que advém muito disso. A China conseguiu agregar, em especial, na cadeia das terras raras, na cadeia da eletrificação. Por isso há essa grande disputa entre nós, que somos os líderes dos biocombustíveis, que é as Américas, em especial a América do Sul e o Brasil, com a eletrificação, que, como eu disse, é plural. Por isso, já me adiantando a um grande problema que eu acho que todos aqui enfrentam hoje, que é a questão do carregamento dos carros, eu propus à ministra Esté, e já está em andamento, a criação da Secretaria Nacional de Mobilidade, de Eletromobilidade, para que a gente já possa se adiantar ao planejamento da eletromobilidade, que está se tornando um grande problema no Brasil. As distribuidoras não estão preparadas para isso, e nós precisamos preparar os prédios, preparar as garagens de ônibus, porque o Brasil será plural, fortalecendo seus biocombustíveis, mas não pode abrir mão também, e é uma realidade a eletrificação aqui. Mas voltando à sua pergunta, eu fiquei impressionado de ver, a China forma 4 milhões de engenheiros, apesar da sua população, de engenheiros por ano. Então, eu estou tentando já imprimir no leilão até algo inovador. Nós tivemos lá atrás o Médicos Sem Fronteira, então nós vamos imprimir com essas empresas que vão participar do leilão, para que eles possam recepcionar profissionais da engenharia brasileira na China, e possam esses profissionais estarem vinculados ao governo quando voltarem de lá 2 anos depois, para agregar inteligência à nossa indústria de baterias nacionais, que será o grande mercado do setor elétrico brasileiro. Na minha modesta visão, será o setor de bateria, porque nós somos líderes das energias renováveis e só vamos estabilizá-las com bateria. Então, nós acreditamos muito que esse leilão, que a gente já vai conseguir colocar, nem que seja modestamente, uma parte de conteúdo local, para que a gente possa, no mínimo, iniciar um processo de inteligência nacional que, junto com as políticas dos minerais críticos e estratégicos que nós estamos implementando através do Conselho Nacional das Políticas dos Minerais Críticos e Estratégicos, com 10 ministros de Estado assessorando o presidente da República, a gente vai poder construir uma cadeia de baterias no Brasil. Essa informação é muito relevante. Então, a política de conteúdo local realmente está no radar da pasta para esse leilão, né? Perfeito. Agora, falando em bateria, eu não consigo parar de pensar nesses, enfim, né, benditos ou malditos, né, cortes de geração, né, o tal do curtailment, né, e palavrinha que virou palavra da moda, e todo mundo fala em curtailment, e o curtailment de fato vem afetando, né, e machucando muitos investidores. E houve, no processo de conversão da medida provisória 1304, uma proposta de endereçamento. O Ministério de Minas e Energia fez uma consulta pública, número 210, e que o mercado espera, com muita ansiedade, um posicionamento da pasta sobre os próximos passos. Como o senhor vê o avanço de lidar com a regulamentação e o termo de adesão às condições que foram colocadas ali na conversão da lei? Eu trabalhei muito isso no Congresso Nacional para que a gente fizesse de forma correta o ressarcimento
daqueles que geram energia eólica, solar, que por questões de problemas elétricos, problemas de confiabilidade e problemas de transmissão, por falta de planejamento do governo entre a transmissão, entre a nossa estrutura de transmissão, e por isso nós contratamos, e tem mais leilão agora em abril, de linhas de transmissão. Então, a gente está buscando uma forma de ressarcimento por problemas elétricos e por problemas de demanda. Nós entendemos que esse é um risco do investidor. Quando o investidor faz um parque solar, um parque eólico, que ele não tem um off-take, que ele não tem uma demanda garantida, ele assume um risco. Aí esse risco não pode ser do consumidor. Agora, o problema elétrico, que é o problema da confiabilidade do sistema, e o problema da falta de condição de ligar o sistema, é um problema que nós vamos ter que regulamentar, a ANEEL tem que absorver e o setor vai ter que remunerar os investidores. Esse é um tema bastante complexo, né? De fato, as contribuições para essa consulta pública foram diversas, bastante amplas. Eu não sei nem se o senhor vai conseguir me responder. O senhor consegue dar uma ideia, assim, um cheiro de qual é o prazo que o Ministério está trabalhando para publicar uma análise dessa consulta, ou vocês ainda estão no processo de avaliação do que foi submetido de contribuição? Nós estamos em processo, mas, como eu disse, é possível terminar esses dois temas no primeiro semestre desse ano. Primeiro semestre desse ano, ok. Vamos, então, agora falar um pouquinho mais de futuro. E eu queria voltar a um tema que está muito relacionado com a margem equatorial também, mas em dezembro, o presidente Lula, ele determinou, né, que 4 ministérios, né, Minas e Energia, Meio Ambiente, Casa Civil e Fazenda, fizessem um exercício para estruturar um mapa do caminho para a redução dos usos de combustíveis fósseis no Brasil, né, com uma proposta de resolução que deveria ser validada lá pelo nosso Conselho Nacional de Política Energética, do qual eu tenho muito orgulho de participar junto com o senhor. Esse prazo era de 60 dias, né, ele acabou expirando na semana passada. Como é que o senhor vê o avanço dessa pauta, quer dizer, do Brasil caminhar para literalmente fazer um phase-out do uso de combustíveis fósseis, e até em função do que o senhor comentou anteriormente, de uma agenda que o mundo olha até numa direção contrária por uma necessidade de demanda, né? O que eu concordo em particular. Como é que o senhor vê o avanço dessa pauta aí? Com toda franqueza, não foi cumprido o prazo, exatamente por não haver ainda, por isso tem uma reunião marcada com o presidente, que é naturalmente quem arbitra quando não se há consenso, e aqui eu quero fazer um destaque, até para fazer justiça com o presidente Lula. Hoje nós temos um presidente com larga experiência, que todos os assuntos, quando não há convergência entre seus ministros de Estado, ele chama a atenção, inclusive, quando não vai para a mesa dele, para ele discutir com profundidade e arbitrar. Ou seja, se preocupar com as políticas públicas que interessam a população brasileira. Agora, voltando, não houve consenso no mapa do caminho, exatamente porque nós, Ministério de Minas e Energia, entendemos que nós já fazemos isso através do Plano Nacional de Transição Energética, que é uma lei que foi aprovada. Nós revisitamos todo esse planejamento, nós temos 500 profissionais, inclusive eu faço um registro à ex-presidenta Dilma. Se não fosse a EPE, que você conhece tão bem, uma empresa que tem 500 técnicos do Rio de Janeiro, eu não sei o que seria do setor das energias brasileiras. Ela foi criada em 2004, nós tínhamos 20 anos que nós não tínhamos uma reforma do setor elétrico. A última foi em 2004 e agora nós fizemos ano passado. Uma reforma que deu um grande impacto a favor do consumidor de energia brasileiro. Ela brecou o avanço dos legítimos e republicanos lobbies, mas que estavam exacerbando os subsídios e atendendo pontualmente setores e não olhavam holisticamente o setor elétrico brasileiro. Mas, o mapa do caminho não houve consenso, porque, na nossa compreensão, ele já está contemplado no nosso Plano Nacional de Transição Energética. Nós, na questão dos combustíveis fósseis, nós temos que ser extremamente realistas. Nós somos um país petroleiro
E temos a maior companhia do país e a que mais tem expertise, isso eu ouvi de todas as petroleiras no mundo, ouvi da Petronas na Malásia, ouvi da Saudi Aramco, a maior petroleira do planeta. Eu fui em Dharam, em Daman, 3,3 trilhões de dólares vale a Saudi Aramco. São 33 Petrobras. Então, eu ouvi que a Petrobras é a empresa que mais tem capacidade de fazer com segurança, inclusive ambiental, exploração em águas profundas no mundo. Então, o petróleo, nós pagamos um preço muito alto por sermos o líder da transição energética global. Não justifica onerar a economia brasileira e nem mais um centavo no avanço da sustentabilidade no setor das energias. Em outros setores, desmatamento, outros setores, nós temos que continuar com rigor no cumprimento da lei, para que a gente evite e para que a gente possa ampliar o país. E a gente sabe o quanto mal faria o passar boiada. O passar boiada, Barroso, seria isolar o Brasil da economia do agronegócio, o agronegócio do mundo. Porque para se adquirir hoje produtos advindos da economia do agronegócio brasileiro ou do agronegócio no mundo, há de se ter rastreabilidade. Então, nós temos que ter um equilíbrio muito grande para que os nossos produtos continuem cada vez sendo mais produtos verdes, para que cada vez mais a gente possa cobrar do mundo pela sustentabilidade que o Brasil pagou por criar durante todos esses anos. Nós somos o país que temos que nos orgulhar da nossa matriz e não onerar o nosso povo, onerar a nossa economia por questões ideológicas. E essa é a grande luta que o Ministério de Minas e Energia vem fazendo nesses 3 anos, com todo o respeito ao Ministério do Meio Ambiente, mas sem perder a coragem de enfrentar que nós precisamos nos desenvolver, precisamos de ciência e tecnologia, precisamos trazer inteligência para o Brasil e temos que deixar de ser um país exportador de commodities para ser um país de inteligência e que agregue valor a essas riquezas tão grandes que tem o povo brasileiro, graças à benevolência divina que nos deu um país maravilhoso. Legal, legal, ministro. E a transição, de fato, né, a transição, quer dizer, do petróleo, no caso do Brasil, é uma transição econômica. Ela vai muito além, acho que, como o senhor bem colocou, da transição puramente energética, né? Num país onde a média mundial de renovabilidade da matriz energética do planeta é 15%. E o Brasil ele tem 45% do seu mix, um pouquinho menos, que vem de produção de renováveis, com nossos biocombustíveis e outras tecnologias também. E acho que o senhor também deixou um recado muito interessante de utilizar o planejamento como guia para essas conversas, né? E a gente tem amanhã o lançamento de 2 instrumentos de planejamento que são muito importantes para o Brasil: o Plano Decenal de Energia Elétrica e o Plano Nacional de Energia Elétrica. O Plano Decenal é uma visão de 10 anos, como o nome diz, e o Plano Nacional uma visão mais estratégica, né? Olhando 2055, uma análise mais tecnológica. O senhor tem algum spoiler para dar para a gente, adiantar um pouquinho o que estão saindo nesses planos e qual a importância desses documentos para todas essas ações do Ministério? É essencial, é aquilo que eu destaquei. São profissionais extremamente competentes, extremamente abnegados, dedicados, que constroem ao longo do ano inteiro a atualização do nosso plano decenal de energia, das energias como um todo. E essa é a discussão. Nós não podemos abrir mão de algo que para nós, é essencial. Nós não estaríamos aqui com esse painel bonito, não estaríamos aqui iluminados, literalmente, se nós não tivéssemos segurança energética. Então, não há de se falar em deprimir a economia brasileira ainda mais com outros custos e muito menos a gente fazer de forma irresponsável qualquer compromisso que advém muito mais. Aí eu quero concordar com você, Barroso. Nós sabemos que a transição energética, ela
teve como alicerce a questão da sustentabilidade. Mas hoje ela é uma grande disputa econômica. A grande disputa da eletrificação da China com os biocombustíveis dos Estados Unidos, do petróleo da Arábia Saudita, do petróleo americano, o petróleo da Venezuela, o petróleo do Brasil. Então, a questão das energias, basta dizer que todas as guerras no mundo se deram pelas disputas das energias, do gás ao petróleo. E, portanto, agora nós temos uma outra grande disputa que o Brasil não pode perder a oportunidade, que é dos minerais críticos e estratégicos. Era isso que eu ia perguntar. Esse potencial riquíssimo, eu tenho me debruçado muito sobre o tema, o presidente da República tem cobrado muito para que a gente tenha uma mão firme na política dos minerais críticos e estratégicos que venha realmente fazer com que essa cadeia agregue, que se agregue valor no país. Nós sabemos que o capital, nós não podemos deixar de receber o capital internacional, mas o subsolo brasileiro é do povo brasileiro. Então, ele não pode perder a autonomia de discutir como nós vamos desenvolver a cadeia do lítio, a cadeia do urânio, do tântalo e desses materiais das terras raras, desses materiais que vão se tornar o novo petróleo do mundo, porque com a eletrificação, esses materiais serão essenciais para o desenvolvimento internacional. E como é que o senhor vê, qual o papel que o senhor vê que o Brasil, né, pode ter? Acho que a sua análise geopolítica ele é muito boa e muito correta, né? São os Estados Unidos de um lado, a China do outro, todo mundo está com a busca pelos minerais, e o Brasil ele nasce ali como um elemento bem interessante nesse mapa geopolítico, que é para onde a conversa da energia vai migrar no final do dia, né? E a sua pasta vem estruturando o Plano Nacional de Minerais Críticos, o Conselho Nacional, né, de Política Mineral, CNPM. Qual o papel que o senhor consegue vislumbrar para o Brasil nessa geleia que a gente está vendo geopolítica geral do mundo da energia no que tange a minerais críticos? Se nós elaborarmos políticas assertivas, por isso, e para minha surpresa, nós não tínhamos um molde do CNPE que tem autonomia, são 16 ministros de Estado, academia, setor, que resolve de forma extremamente célere e decisiva questões tão importantes do setor elétrico de petróleo e gás. Nós não tínhamos uma mesma governança para o setor mineral do país. E nós conseguimos implementar, já está instalado, já teve a primeira reunião, já saiu com 5 grupos de trabalho, para inclusive unificar linguagens de taxas do setor mineral no Brasil inteiro, unificar linguagens que vão destravar investimentos. Hoje, o Ministério Público de cada cidade do Brasil tem uma compreensão de um certo tema e não tem uma orientação de uma política pública nacional sobre como deve se tratar aquele tema. Então, nós estamos tentando unificar, eu estou dizendo aí na área ambiental, então nós estamos tentando o CNPM com 16 ministros de Estado, que elaboram resoluções, decreto e propostas de lei. Aquilo que pode ser feito de forma infraconstitucional, a gente faz através de decreto e portaria. Aquilo que não pode, naturalmente, a gente submete ao Congresso Nacional através de projeto de lei. Mas os técnicos desses 16 ministérios trabalhando na construção de uma política pública, se nós formos assertivos nessas políticas públicas dos minerais críticos estratégicos, eu vejo que eles podem se tornar, nos próximos anos, o novo petróleo brasileiro, uma grande oportunidade e grandes divisas para o país. A pasta, né, do Ministério de Minas e Energia, ela, historicamente, sempre foi muito comandada pelo setor elétrico, né? E eu acho realmente que a sua gestão, como observador, o senhor realmente fez uma gestão que trouxe a pauta da energia no seu sentido mais amplo, né? De olhar não só a eletricidade, mas o gás natural, mas os minerais críticos. E a gente nem falou aqui de nuclear e de outras coisas também. E a gente está aqui com um pouquinho menos de 10 minutos para encerrar aqui a nossa conversa, né? E eu queria, ministro, assim, aproveitar para a gente fazer aqui, talvez a sua terapia. Eu não sou terapeuta, tá?
sou um péssimo psicólogo, mas fazer assim, a sua terapia, né? Quer dizer, olhando, acho que a sua gestão em perspectiva, né? Quer dizer, o senhor, ao longo desses 3 anos e meio, essas entregas do seu ministério foram desde da Lei do Combustível do Futuro, a Lei do Hidrogênio, Plano Nacional de Transição Energética, o Fórum Nacional de Transição Energética, a Lei da Eólica Offshore, né? E acho que um movimento muito relevante foram as medidas provisórias, quer dizer, que veio de um projeto de lei que a sua pasta concebeu, que cria a tão esperada liberalização do mercado, organiza um pouco essa agenda dos subsídios, né? E essa agenda em particular, que é uma agenda que me interessa muito, porque eu acompanhei desde muitos governos, né, que esse assunto nasceu, e esse assunto, de fato, ele acabou sendo concretizado na sua gestão, e ela é muito importante para os ganhos de eficiência, né? E outras coisas que a gente vê acontecendo. Claro que muitas coisas não aconteceram, e talvez outras coisas pudessem ter acontecido de formas diferentes, mas o que o senhor, assim, gostaria de ter feito que não fez, ou que gostaria de ter feito diferente daquilo que aconteceu na sua gestão? O que gostaria de ter feito e ainda não fiz, espero falar assim, são muitas coisas, porque é muito desafiante esses setores e realmente te entusiasmam muito. Eu, por exemplo, me questiono sobre a questão do gás. O Brasil é um dos maiores importadores de gás não convencional, ou gás de xisto, ou gás de fracking, e não pode fazer em solo brasileiro. Então, eu não consigo compreender isso. Eu não consigo compreender a gente não avançar e poder explorar riquezas naturais, repito, com segurança e sustentabilidade, mas não poder fazer em solo brasileiro. Eu, convivendo com a ministra de Energia americana, que se tornou uma grande amiga, Jennifer Granholm, do governo anterior, ela, na Índia, na COP, no primeiro ano da minha gestão, ela dizia o seguinte, que as emissões não têm divisa, não têm fronteira. Elas não estão no Brasil, não estão na Bolívia, não estão lá, que elas são globais. Então, não justifica o Brasil, literalmente, pagar de bonito e pagar mais caro para a economia nacional e não poder explorar as nossas riquezas de forma adequada. Então, é um desafio que me frustra, que eu acho que ainda pode avançar, que é a gente poder explorar o gás na bacia do Paraná e em outras bacias tão importantes para o desenvolvimento nacional. O gás hoje é o insumo que mais deprime o custo da siderurgia nacional. Eu sou de uma região siderúrgica, região da Usiminas, lá do Vale do Aço. E eu, inclusive, semana passada, levei a Petrobras lá, para se sinergizar com a indústria metal-mecânica local, para dar celeridade à indústria metal-mecânica de Minas. Foi o meu primeiro grande reencontro com a minha região, a quem eu devo tanto. E eu vejo que os desafios são tantos e o Brasil é tão rico pela sua pluralidade energética que eu diria, Barroso, que eu poderia elencar aqui ainda, a despeito de me alegrar muito pessoalmente de ter me dedicado 3 anos às políticas que você mesmo acabou de destacar, além do combustível do futuro, além de tantas outras políticas na área de petróleo e gás também, mas de dedicar, ainda são muitos desafios e muitas potencialidades para que a gente possa realmente ter um país desenvolvido. Quando a gente volta das viagens internacionais, muitas vezes a gente volta sensibilizado e triste pelas mazelas de alguns países em desenvolvimento, onde ainda há mais fome e miséria, mais tristeza social do que no Brasil. Mas muitas outras viagens a gente volta muito frustrado, mas ao mesmo tempo a gente usa essa frustração como energia vital para poder dizer, não, é aí que eu tenho que ficar mesmo, é aí que eu tenho que me dedicar mesmo, para a gente fazer das energias e dessas potencialidades do Brasil mola propulsora
para construir um país mais desenvolvido, com mais inteligência, com mais ciência e tecnologia, com absorção de capital, com respeito ao capital, com atração de capital, para que a gente possa transformar isso a fim e a cabo em desenvolvimento econômico com resultados sociais. E com tanta coisa para fazer, ministro, não só em 2026 mais à frente, mas sobretudo em 2026, e aí, em abril, fica ou sai? Quem responde é quem ganha a eleição, né? Quem ganhou a eleição foi o presidente Lula. Então, nós estamos aguardando para ver o que é melhor. Eu te confesso que, Barroso, eu sou filho de um casal e eu nasci na boca de uma favela no bairro São Bernardo, na zona norte de Belo Horizonte. E Deus me deu muitas oportunidades, não faltou trabalho, dedicação, mas Deus me deu muitas oportunidades e uma delas veio agora desaguar a ser ministro de Minas e Energia do Brasil. E uma coisa que sempre norteou a minha vida foi o desapego. Foi o desapego. Eu acho que o desapego ele é fundamental no ser humano para que ele possa mostrar o que ele pode fazer, mas deixar também que um pouco da luz divina nos conduza e a gente vá podendo modestamente dar nossa contribuição ao mundo. Resposta de mineiro. Então eu estou realmente esperando, mas eu queria responder dizendo que eu não tenho nenhum apego a mandato. Eu fui deputado federal por 2 vezes, fui senador da República, substituindo um dos maiores senadores da história desse país, um dos homens públicos mais decentes, mais probos, mais intelectualizados, em especial na administração pública, que é o professor Anastasia. Então, minha trajetória foi muito eclética, me aposentei como delegado-geral de polícia, cuidei da área da saúde de Minas Gerais como secretário de Estado do professor Anastasia, fui secretário de gestão metropolitana, então uma vida pública muito eclética, e aqui eu quero destacar, Barroso, que é possível se fazer gestão com segurança, com probidade, com decência e chegar vivo. Os gestores hoje têm muito medo de assinar, e com razão, né, de se comprometer. Eu sempre tive muita coragem para fazer gestão, estou com 55 anos e passei por toda essa trajetória na vida pública sem sequer responder um processo, sem sequer responder uma multa do Tribunal de Contas da União. Então é possível, se você faz com foco no interesse público. A primeira atitude que eu faço ao assumir a gestão, seja em que pasta for, é me aproximar dos órgãos de controle, seja CGU, TCU, Ministério Público Federal, e trabalharmos juntos, como eu fazia na polícia. Na polícia, eu nunca, ao receber, nos meus plantões nas delegacias, não foram poucos, eu nunca tratei um policial militar diferente do meu agente da Polícia Judiciária, porque eu sempre vi eles como servidores públicos, tanto quanto eu, com um único propósito, que era servir a sociedade. Então, eu aguardo de forma desprendida o que será melhor. Uma única coisa que eu sempre registro é a minha mais absoluta lealdade e compromisso com a reeleição do presidente Lula. Isso é uma questão de caráter, é uma questão de acreditar no Brasil. Eu acredito que ele está na sua melhor fase da sua vida. Eu convivi com Lula 1. Eu fui diretor-geral do DENIT no primeiro mandato do presidente Lula, convidado pelo vice-presidente Zé Alencar e o presidente Lula naturalmente. E eu vejo que o presidente Lula hoje, aos 80 anos de idade, mas com aquele vigor que me dá inveja, outro dia ele falava com minha filha foi na posse do ministro da Justiça, eu estava fora, e é um grande amigo, e ele fez questão de pegá-la lá, levar na sala dele, ela está formando em medicina esse ano, e ela falava, seu pai tem que cuidar da saúde, porque outro dia nós fomos dar uma volta aqui na esplanada, naquela corrida da educação, e realmente ele pôs eu, Camilo, Haddad, todo mundo de língua para fora, e deu linha em todo mundo. Então é alguém que está muito dedicado, muito focado, querendo o melhor para o Brasil, é alguém que tem experiência, e eu quero aqui fazer um registro só para concluir, Barroso. Eu fiz mais de 150 bilaterais com o presidente Lula no mundo. Eu e o ministro Mauro, na maioria delas. E eu desconheço alguém
que tem a respeitabilidade internacional que o presidente Lula tem. Com os mais diversos líderes do mundo, eu ouvi e vi o tanto, inclusive com o presidente Trump na Malásia. Eu estava presente. Então, quer dizer, é o tal do match que o presidente Trump falou, é graças à habilidade do presidente Lula, sua altivez de mostrar para ele que o Brasil tinha que ser respeitado, que independente dele concordar ou não, nós temos instituições fortes, gostemos ou não com seus defeitos e qualidades, mas temos instituições fortes, inclusive o judiciário brasileiro, e o presidente Trump entendeu, viu que estava falando com alguém sério, altivo, da idade dele, com responsabilidade, e hoje há essa relação tão promissora também com os Estados Unidos. Nós temos que conversar com os Estados Unidos, com a Rússia, com a China, temos que conversar com o mundo, temos que conversar com todos a favor do povo brasileiro. Ministro, nós já levamos aqui cartão, enfim, verde, amarelo, vermelho, azul, roxo e tal, e eu queria realmente encerrar a nossa conversa lhe agradecendo mais uma vez pelo papo, pela franqueza. Acho que o senhor trouxe informações muito importantes e muito relevantes para que o Brasil possa fazer um bom leilão de reserva de capacidade, com esclarecimentos relevantes sobre o cálculo dos preços, sobre tarifação de entrada e saída, sobre o leilão de bateria, conteúdo local, para que a gente possa também resolver essa questão do curtailment o mais rápido possível, né? Que ela bate na porta, e o senhor coloca o setor em perspectiva numa agenda grande aí de muitas coisas além da eletricidade e muita tecnologia. Como um técnico do setor, o pedido que eu lhe deixo é que, embora o senhor tenha dito várias vezes que não tem apego ao cargo, mas que o senhor mantenha o apego à indústria de energia e que o senhor sempre siga militando pelos bons interesses do nosso setor, que pode tanto alavancar investimentos numa economia que vai demandar energia para data center, para eletrificação, para uma quantidade incrível de coisas. Muito obrigado. Eu que agradeço, Barroso, a oportunidade.